O Ação Nacional está de volta e hoje nós estamos falando sobre a campanha da fraternidade. E para falar sobre esse assunto, temos em nosso programa o presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação da CNBB, Dom Dimas Lara Barbosa. Bem, Dom Dimas, nós estávamos falando sobre um pouquinho, apresentamos a campanha já no início do bloco anterior, e essa campanha é Igreja e Fraternidade. Por que essa campanha quer recordar aí o Concílio Vaticano II? Gostaria que você explicasse um pouco para nós. O Concílio Vaticano II completa 50 anos. E, particularmente nesse ano, a Constituição Pastoral Gaudium et Spes do Concílio completa os seus 50 anos. Não sei se todos sabem, mas o Concílio Vaticano II, convocado pelo Papa João XXIII, hoje São João XXIII, ele representou um marco fundamental na história da Igreja no século XX. De modo que nós podemos dividir a nossa história em antes e depois do Concílio Vaticano. E ele promulgou vários documentos, entre os quais a Constituição Dogmática Lumen Gentium sobre a Igreja, Constituição Dogmática Dei Verbum sobre a Palavra de Deus e uma Constituição Sacrosanctum Concilium sobre a liturgia, a Sagrada Liturgia, e a Gaudium et Spes, que é uma constituição pastoral. Ela não é dogmática, ela quer apresentar indicações sobre a ação pastoral da Igreja no mundo. Gaudium et Spes, as alegrias e as esperanças dos homens dos tempos de hoje são as alegrias e esperanças da própria Igreja. E a Gaudium et Spes, ela vem trazer uma reflexão muito aprofundada sobre o relacionamento justamente da Igreja com o mundo. A Igreja que sem coincidir com o mundo, mas ela está inserida nesse mundo e é chamada a fermentar o reino de Deus a partir desse mundo em que ela se encontra. Então, na Gaudium et Spes existem muitas reflexões sobre o mundo do trabalho, sobre a família, sobre a economia, sobre relações, sobre justiça e paz e, sobretudo, sobre a ação sócio-transformadora da Igreja. De modo que a campanha da fraternidade faz eco à Gaudium et Spes, propondo uma reflexão bastante ampla sobre a relação entre a Igreja e a sociedade. E a Igreja reconhece e proclama que, diante da sociedade, a sua missão é a do mesmo Senhor que veio para servir e não para ser servido. E o senhor acredita que a Igreja conseguiu acompanhar as mudanças da sociedade no que se refere às questões éticas, bioéticas, nos avanços tecnológicos? Porque isso sempre gera uma polêmica. Toda vez que a Igreja se pronuncia em relação a qualquer coisa desse tipo, aborto, enfim, inseminação, há uma bioética, há sempre aquela coisa da imprensa e tudo mais, há críticas que são levantadas contra a Igreja. Como é que o senhor vê isso? Críticas a Igreja sempre recebeu. Jesus mesmo foi profundamente criticado por aqueles que não conseguiam compreender o seu messianismo tão humano e tão voltado para o serviço, para a dignidade da pessoa humana. A missão da Igreja, eu tenho com frequência repetido de que nos nossos dias é anunciar uma antropologia integral, ou seja, uma visão integral da pessoa humana, porque o que mais existem hoje são reducionismos. O ser humano que é visto como aquele que produz, ou enquanto ele vale, enquanto tem recursos, ele tem status social, ele tem beleza física, cultura, enfim. Ou ele tem mão de obra. Agora, para nós, a pessoa humana vale enquanto tal. Imagem e semelhança de Deus, e mais ainda em Cristo, chamado a uma vocação de uma vida eterna de comunhão com o próprio Criador, com a própria Santíssima Trindade. Então, toda a vida humana para nós é sagrada. Então, nesse sentido, sim, a civilização tem se transformado de maneira muito intensa nas últimas décadas. As transformações se aceleram cada vez mais. Nós podemos dizer que o admirável século XX, como dizia Hobsbawm, é um século marcado por profundas transformações e revoluções. Os outros séculos anteriores também, mas agora cada vez mais as coisas mudam. De modo que um profissional, na maioria das áreas
de atuação da vida de hoje, se ele fica 2 anos sem uma atualização, ele vai começando a perceber que ele está ficando ultrapassado e até, quem sabe, vir a se sentir obsoleto, né? Então, é um mundo marcado por transformações rapidíssimas, uma competitividade extremamente exacerbada. O outro é visto como um adversário que precisa de ser suplantado a qualquer custo. E a perda de uma visão de conjunto que é impressionante, se retrata inclusive nas especializações, né? Hoje você acha um ortopedista especializado no pé direito, na mão esquerda, e a visão de conjunto cada vez menos são os profissionais que a têm. Quer dizer, a ideia da individualidade fica muito mais presente. A individualidade é bom que esteja presente, o problema é o individualismo, né? Eu me considero apenas e desconsidero os outros. Então, a igreja, os discípulos missionários de Jesus hoje são instigados, exigidos, cobrados a esse processo de formação permanente, com qualidade. Sim, nós estamos acompanhando todas as transformações. Existem católicos pelo mundo afora presentes nas mais diversas áreas de atuação da sociedade, desde os esportes até as relações internacionais, as viagens espaciais. Agora, a revolução da própria ciência, que acontece de tempos em tempos, ela obriga a uma mudança de paradigmas que nem sempre é muito fácil de acompanhar. A engenharia genética, que traz potencialidades assim estupendas, ela traz desafios não menos grandes, né, não menores. De modo que é preciso estar constantemente marcando presença nessas discussões. Ou seja, hoje os católicos não podem ter medo de dar a cara a tapa. E mesmo que a gente erre, é preciso lembrar essas palavras tão significativas do Papa Francisco, né? Eu prefiro uma igreja acidentada do que uma igreja amorfa e que acaba morrendo de inanição justamente por não ter coragem de sair às ruas. Uma igreja em permanente saída. Nas comunicações, por exemplo, nós chegamos um pouco tarde no Brasil, mas graças a Deus nós já ultrapassamos muitos países por causa do esforço, por exemplo, das mídias católicas, particularmente das rádios e TVs católicas. Mas também agora, com esse mergulho que queremos dar na utilização das mídias sociais na transmissão do Evangelho. As conquistas na área da medicina, estupendas, mas de repente a gente precisa tomar cuidado até com o vocabulário. Por exemplo, quem é que não quer qualidade de vida? Todos nós queremos. Só que na mente de alguns, qualidade de vida significa rejeição a qualquer tipo de vida que seja marcada por algum tipo de deficiência. Então, por exemplo, o paciente em estado terminal, ele não tem qualidade de vida. Matemo-lo. E aí viva a eutanásia. Ou então, o embrião no qual é verificado algum tipo de deformidade, que ele seja abortado, porque ele não terá qualidade de vida. E aí, de novo, entra aquilo que eu dizia, a necessidade do anúncio de uma antropologia integral, de uma visão integral da pessoa humana, que dê sentido aos que tombaram ao longo da história. Então eu posso dizer assim, afirmar que a igreja sempre vai estar em defesa da vida, da Sem vida dúvida, humana. Da vida humana em primeiro lugar. E da vida do inocente, ainda de uma maneira mais central. A vida do inocente é absolutamente intocável. Bom, existem tantas questões sociais que a igreja sempre está no meio, debatendo, né, com as campanhas e tudo mais. E como é que a igreja vê hoje a influência, a situação política que vive o país hoje? Né? Inclusive, houve aí um trabalho de ficha limpa, que acho que o senhor participou também. Né? E como é que a igreja vê hoje a situação política do país? Nós não podemos desacreditar da vida pública. Esse é um grande desafio. Certamente que a quantidade de escândalos, de notícias de corrupção são tão grandes que muitas vezes nós começamos
a achar que a política é sinônimo de corrupção. E nos esquecemos que muita gente boa se santificou na política. Basta lembrar São Luís Rei de França, Santa Isabel da Hungria, né? Santa Isabel Rainha de Portugal e tantas outras pessoas que, mesmo vivendo como nobres e atuando numa atividade de gestão pública, se santificaram. Nesse sentido, o próprio Papa Paulo VI dizia, e me parece que recentemente o Papa Francisco também chamou atenção sobre isso, de que a política, com P maiúsculo, é uma forma eminente de viver a caridade. É a arte de viver na polis, na cidade. Então, o ser humano é político pela sua própria natureza e nós não deveríamos descurar da nossa participação na política. Assim, eu acho muito importante que nós, cada vez mais, possamos dar formação aos leigos e leigas que queiram e se sentem chamados a militar na política. Eu acho muito chato, por exemplo, quando eu ouço dizer daquele catequista, daquele leitor, daquele acólito, daquele ministro, que, tendo ouvido o próprio Papa, tendo ouvido a doutrina social da Igreja dizendo que é preciso que os leigos mergulhem no mundo da economia, das relações internacionais, da política, do trabalho, para fermentar com o Evangelho a partir de dentro, a pessoa se candidata a um cargo, primeira coisa, ela é tirada da sua missão na Igreja. Mas como? Por que ela tem que deixar de ser catequista só porque ela se candidatou a um cargo político? Eu não insisti que ela se candidatasse. Ao se candidatar, ela se sujou. Essa é uma visão completamente errada. E se nós, que temos valores, princípios marcados pelo Evangelho, não estamos lá, os outros que não têm é que vão assumir as rédeas e assim impor, goela abaixo do povo brasileiro, leis e ações que são incompatíveis com a dignidade da pessoa humana. É nossa responsabilidade mergulhar nessa sociedade. Bom, está aí o desafio para todos nós. E no próximo bloco nós voltamos para falar especialmente sobre a campanha deste ano. Fique com a gente.